Mais um vídeo começando aqui no canal. A gente está para gravar faz mais de uma semana, a gente queria gravar na rua, mas o clima não está ajudando. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Fala se dá para gravar externo com esse tempo aqui, ó. Chuva, frio, não tem como. Por isso a gente tem que ficar aqui no nosso escritório. Não tem jeito. Esse clima irlandês não está ajudando, mas eu acho que é para a gente ir se acostumando de novo. Quem segue a gente no Instagram sabe que a gente está indo para a Irlanda mais uma vez para passar o Natal e o Ano Novo, e os dias por lá são exatamente assim. Você já segue a gente lá no Instagram, não segue? Não? Pô, tá esperando o quê? Tá aqui, ó. É só acessar aqui. Lá a gente posta coisa em tempo real. Esse vídeo aqui, ó, a gente já gravou tem um tempo. De repente a gente nem tá mais aqui na Sérvia, então entra lá no Instagram, vê aonde a gente tá, interage com a gente. E se você não é inscrito aqui no canal, dá uma chance. Se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade, nenhum dos vídeos. A gente tem soltado muita coisa. Deixa o teu like se você gostar desse vídeo, compartilha com alguém. Vamos levar o Sem Fronteiras para todo mundo. E por sinal, a gente tem agora TikTok também. Acompanhe a gente lá, ó. Esse vídeo ele vai ser bem curto, a gente vai explicar de uma forma simples, até porque a história ela é muito complexa, tem opiniões diferentes dependendo do país que você está conversando, cada um tem uma versão. Nós não somos professores de história, então a gente vai tentar explicar de uma forma simples e descomplicada sobre a Iugoslávia. A história da Iugoslávia é de fato uma história muito complexa, uma história muito triste, então a gente vai fazer de uma forma que fique bem tranquila para você assistir, de 0 a 120 anos, mas se você quer saber mais a fundo, se você quer saber exatamente tudo o que aconteceu, eu recomendo um documentário da BBC que se chama A Morte da Iugoslávia. Ele está aqui no YouTube, porém, discernimento para assistir, porque tem muitas imagens sensíveis, é a história de fato como ela foi, então vale a pena assistir, porém, com bastante discernimento. A nossa história começa lá no século V, na Europa Central. Naquele tempo, a Europa era tomada pelo Império Romano. Roma tomava conta de todo o território, cobrava os seus impostos de todo mundo, tudo funcionava mais ou menos ok. Mas, como em todo e qualquer lugar, sempre tinham aqueles grupos que não gostavam muito bem desse regime. Normalmente eram tribos, grupos, nômades, que tinham as suas próprias culturas, o seu próprio idioma, os seus próprios deuses, e eles seguiam então as suas próprias regras nas suas devidas tribos. Vamos dar um pulinho lá na Ásia. Lá para aqueles lados tinha um povo muito forte, eles eram grandes cavaleiros, eles eram muito temidos, eles eram conhecidos como os vikings asiáticos. Eles eram os hunos. E eles tinham uma coisa assim com a China, eles queriam porque queriam dominar a China. Os chineses, cansados de tantos ataques, construíram então o que é hoje um dos monumentos mais famosos do mundo, que é a Grande Muralha da China, para se defender dos hunos. Os hunos, vendo que não ia ter jeito, eles não iam conseguir nada lá na China, cansaram e pensaram, bom, já que aqui não tem mais nada pra gente, vamos tentar dominar lá para o oeste. E é aí que tudo começa a acontecer. Uma dessas tribos que eu falei antes eram os germânicos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome. Os germânicos, eles viviam lá na Europa Central, não gostavam nem um pouco do Império Romano, já tinha tido alguns conflitos, mas no geral eles viviam muito bem. E foi assim que, quando eles viram que esses tais de hunos estavam chegando, eles falaram, não dá. Não dá pra lutar com esses caras não, esses caras são pichuruco da cabeça. Vamos em cima do Império Romano, lá talvez a gente tenha um pouco mais de chance. E foi isso que aconteceu. Fugindo dos hunos, eles atacaram o exército romano e foi aí que lá no século V acabou o exército romano. Com a queda do Império Romano, a Europa virou uma terra sem lei, anarquia total. 3 grandes povos começaram a se destacar. Quem eram esses povos? Os vikings, os germânicos e os eslavos. Esses povos eles eram grandes e começaram a saquear e dominar tudo por ali. Os vikings
Eles olharam para cima, viram aqueles países frios e pensaram: vamos para aquele lado que ninguém quer. E foram para onde é os nórdicos, a Grã-Bretanha e a Irlanda. Os húngaros deram uma olhada em volta e pensaram: aqui tá bom, o território é grande, vamos ficar por aqui, aonde é então a região da Hungria. Já os eslavos foram para o lado da Europa Central, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, ficaram por ali. É importante frisar um pouco essa tribo chamada eslavos. Eles são extremamente importantes para o que vai acontecer lá na frente. Uma coisa muito legal é que não se tem nenhum registro dos eslavos até o século VI. No século VI, os primeiros manuscritos vêm lá dos bizantinos, onde eles citam o tal grupo eslavo. Mas é claro que eles não são do século VI, eles são de muito antes do que isso. Não se sabe muito de onde eles vêm, o que fizeram antes desse período. Um último estudo diz que, muito provavelmente, dada a semelhança linguística, eles possam ter vindo lá do leste da Ucrânia. Mas a realidade é que ninguém sabe. E por que eles são tão importantes? Os eslavos eram uma tribo de vários grupos que formava então esse povo, que num primeiro momento ficavam ali na Europa Central, também pertinho da Hungria, onde a gente tem a República Tcheca, Polônia, Eslováquia. Por enquanto era lá que eles estavam. Quando virou essa anarquia toda da Europa com a queda do Império Romano, eles então decidiram que, agora que as passagens estão abertas, a gente pode explorar esse mundão. De repente, esse mundo é muito maior do que o que a gente conhece. E foi isso que eles fizeram. Vamos nomear aqui os eslavos de eslavos orientais, que são os que pegaram extremo leste e foram para a Ucrânia e para a Rússia. Os eslavos ocidentais, esses que ficaram na Europa Central, e por fim, os eslavos do Sul. Os eslavos do Sul são os mais importantes agora pra gente. Eles já moravam perto do Danúbio. Danúbio é o segundo maior rio da Europa e um rio muito importante agora para a nossa história. Eles pegaram os seus barquinhos, desceram Danúbio abaixo, até chegar na Planície Balcânica. A Planície Balcânica é um trecho muito importante da Europa, porque ele liga de forma terrestre o Oriente Médio e a Europa Central, e é berço de vários países. Por quê? Ela começa no finalzinho da Eslovênia, por mais que tenha muita gente que diga que a Eslovênia não faz parte da Planície Balcânica, vai descendo por todo o litoral, passando pela Croácia, pela Bósnia, pela Albânia, chegando até lá embaixo na Grécia, subindo para a Turquia, depois Bulgária, Romênia, finalmente na Moldávia. Agora uma curiosidade, você sabia que a Turquia tem um pedacinho do seu território que faz parte da Europa? E como a gente está fazendo um tour pelos países da antiga Iugoslávia, o nosso próximo destino saindo da Irlanda depois do Ano Novo é um país que fez parte da antiga Iugoslávia e tem muita influência turca. Você tem algum palpite? Coloca aqui nos comentários pra gente. Quando os eslavos então chegaram na península, quem tomava conta do local, quem estava ali dominando a área, eram os bizantinos. Os bizantinos, eles eram um braço, uma extensão do Império Romano, só que mais tranquilos. Houveram alguns conflitos, mas tudo acabou ficando bem, até porque os eslavos aprenderam muito com eles, muita educação, religião e organização. Tudo ia muito bem, estava todo mundo feliz, cada um vivendo no seu quadrado, até que no século XIV, o pessoal ali do Oriente Médio, mais precisamente da Turquia, decidiu que queria tomar conta de tudo. Foi aí então que o Império Otomano veio subindo em direção aos Balcãs, passando pela Europa, dominando tudo, querendo pegar todo mundo. Alguns países dessa região, como Albânia, Montenegro e Bósnia, têm até hoje uma influência turca muito grande, seja na comida, na religião, na cultura e nas tradições. Vocês lembram que um pouco antes a gente falou que a Planície Balcânica era um importante local de ligação entre o Oriente Médio e a Europa? A Planície Balcânica serviu de caminho para que eles pudessem chegar até a Europa Central. E eles foram dominando tudo por onde eles passavam. Muitos séculos se passaram e vamos chegar então no século XX. O exército otomano já tinha dominado muitos lugares, já tinha arrumado treta com muita gente, e eles estavam mais especificamente brigando com Roma. De novo, Roma na nossa história. Como a parte ali da Planície Balcânica estava tudo ok,
eles tiraram um pouco do exército deles e levaram para ajudar lá em Roma. E foi nessa hora que os eslavos então se juntaram e pensaram: pode ser que se a gente combinar certinho aqui, a gente consiga expulsar esse pessoal. Vamos tentar? Foi o que fizeram. De 1912 até 1913, tem o que chamamos de a Primeira Guerra Balcã. Se é a primeira, dá para imaginar que vem muito mais pela frente. Os eslavos se juntaram, batalharam contra os otomanos, tiraram os otomanos da sua região e lá em 1913, finalmente eles estavam livres de novo. Tanto é que, também em 1913, eles assinaram o Tratado de Bucareste, quando então decidiram a área geográfica de cada país, que hoje faz a composição dos Balcãs. Nesse meio tempo que tudo parecia bem tranquilo, um outro império que estava em expansão viu uma oportunidade ali. Os caras não têm paz nunca, né? Não, a coisa é só o começo. Foi aí então que o Império Austro-Húngaro decidiu tentar dominar a região dos Balcãs. Eles já tomavam conta da Bósnia mesmo, então vamos pegar a galera toda. Só fazendo um adendo que vai ser bastante importante lá pra frente, vamos lembrar que a planície Balcã foi tomada pelos eslavos. Porém, ao longo dos séculos, veja, influência bizantina, influência otomana, influência austro-húngara, a gente pode dizer então que já não era mais o mesmo povo. Eles são todos descendentes dos eslavos, mas cada um deles com suas culturas já um pouco diferentes, religiões diferentes. Aqui a gente está falando de uma parte que era muçulmana, uma parte que era católica, uma parte que era ortodoxa. Então, são todos descendentes dos eslavos, mas já não é o mesmo povo. Alguns conflitos então começaram a acontecer, e o pior deles, sem dúvida alguma, foi em Sarajevo, a capital da Bósnia. Como esse país já era dominado pelos austro-húngaros, o duque Francisco Ferdinando e a sua esposa, a duquesa Sofia, estavam a caminho da prefeitura quando um belo jovem sérvio de 19 anos teve a brilhante ideia de vou eliminar esses dois. E assim o fez. As consequências do ato desse sérvio foi a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Croácia, a Eslovênia e a Bósnia estavam tomados pelo exército austro-húngaro. Portanto, eles foram obrigados a lutar na guerra para o exército austro-húngaro. Já por sua vez, a Sérvia estava do lado da resistência. E então iniciou um embate entre essas nações. Muita coisa aconteceu e com o fim da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Austro-Húngaro, os croatas, eslovenos e os sérvios, que viviam sob o comando do Império Austro-Húngaro nas regiões da Eslavônia, Dalmácia e na Bósnia, eles decidiram se juntar, já avisando que de repente no futuro pudesse acontecer algo de novo, e eles criaram então um estado independente, o estado dos eslovenos, sérvios e croatas. Porém, isso não durou muito e não deu nem sequer tempo de eles serem reconhecidos. Por quê? O resto do reino da Sérvia já estava de parceria ali com o reino de Montenegro. E eles ficaram com uma certa invejinha dessa junção e falaram, opa, peraí, a gente quer fazer parte disso também. E um mês depois, torna-se então o Reino da Sérvia, da Croácia e da Eslovênia. Torna-se uma monarquia desses três países juntos. Tudo isso aconteceu em 1918 e foi até 1929, quando finalmente nós temos o Reino da Iugoslávia. E uma curiosidade, outra curiosidade. Você sabia que a palavra Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul? Um pouco sem criatividade, não é mesmo? Mas pra gente que não entende, não fala o idioma, o nome parece legal. É até bonitinho. É legal de falar Iugoslávia. Soa bem, né? Soa bem. O tempo foi passando e muitos conflitos dignos de roteiro de Game of Thrones foram acontecendo. Rei que foi morto, o filho de 11 anos que tenta tomar o poder e não pode, aí quem assume é o primo do rei morto, foi um bololô, uma zona toda. Isso é muito Game of Thrones. Completamente. Briga por poder. E chega então a Segunda Guerra Mundial. E aquele tio do bigodinho alemão que a gente já conhece, ele olha e pensa, vou dominar a Croácia e a Eslovênia. Uma parte dos croatas e dos eslovenos concordavam e apoiavam tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, a Iugoslávia tentava com todas as suas forças parar e dar uma freada nessa expansão. Só um detalhe,
É claro que eram épocas de guerra e a gente não pode julgar essa parte da Croácia que foi a favor dessa situação toda, da Eslovênia. A gente não pode julgar a Polônia, a gente não pode julgar os alemães. Por quê? Foi uma época que tudo era diferente, foi uma época que eles foram ludibriados e o pensamento era outro. Então, a gente tem que ver isso como história. Já passou, aconteceu, a gente tem que lembrar para que não aconteça de novo, mas nunca julgar o que aconteceu. Isso jamais. O que foi, foi. Foi legal? Não, não foi. Mas é a história. E é o que é e nada vai mudar. E voltando então, finalmente a tal da Segunda Guerra Mundial acaba. E um cara se sobressai muito na região, que é o Josip Broz, o famoso Tito. Esse cara é um herói nacional. Ele é ultra carismático, nacionalista, ele lutou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele juntava nações, ele tinha um amor pela Iugoslávia que ninguém mais tinha. Tanto é que ele foi chamado e até hoje é chamado por alguns de o único iugoslavo, de tanto que ele gostava da nação. E por ser uma pessoa tão importante, colocaram ele no poder e o reino da Iugoslávia passa então a ser a República Federativa Socialista da Iugoslávia, que nada mais é do que uma república federativa que virou socialista da Iugoslávia. Essa república então contava com 6 países: a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia, a Bósnia, Montenegro e a Macedônia. 7 se você contar com Kosovo. Lá no começo, o Tito era bastante amigo do Stalin, que era na época o comandante da União Soviética. Eles tinham umas ideias socialistas muito parecidas, mas o Tito amava tanto a Iugoslávia que, assim que ele percebeu que o Stalin podia estar olhando para a Iugoslávia com segundas intenções, ele quebrou relações na hora. E isso foi muito importante para a Iugoslávia. Isso foi muito importante para a Iugoslávia porque, nas próximas décadas, a Iugoslávia ela ganhou um reconhecimento internacional muito grande. Ela chegou a ter um dos passaportes mais fortes da época. Não necessitava visto para entrar em muitos países. Tito também se manteve neutro durante a Guerra Fria, não pendendo nem para o leste nem para o oeste. Ou seja, ele não apoiava nem os Estados Unidos e nem a Rússia. A Iugoslávia participou de muitas Olimpíadas, tinha educação, a economia estava crescendo, estava tudo lindo e maravilhoso, mas as contas não estavam batendo. Alguma coisa ali não fechava. Algo de errado não estava certo. É mais ou menos assim. No Instagram era só fotinho legal, mas a conta bancária estava mal. Estava muito mal. Logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia fez muitos e muitos empréstimos para a reconstrução do seu país. Além dessa dívida, muitos outros probleminhas iam acontecendo em paralelo, como por exemplo, havia muita desigualdade entre alguns países. Lembra que eu falei lá atrás que em um determinado tempo, os eslavos da planície balcânica só tinham a descendência eslava, já não eram mais os mesmos povos? Então, na época que o dinheiro aperta, tudo é motivo para confusão. Os muçulmanos já não estavam muito legais com os ortodoxos, que já não gostavam dos católicos, que tinham problemas com os muçulmanos e vice-versa, e isso foi aflorando cada vez mais. E outro problema é que alguns países eram muito mais desenvolvidos do que outros. Começou a rolar uma certa inveja de Belgrado, porque a Sérvia, Belgrado mais precisamente, era a capital da Iugoslávia. Então tudo passava por lá. As decisões eram tomadas lá, tudo acontecia lá, o dinheiro rodava em Belgrado e alguns países então começaram a pensar se esse era o caminho certo a seguir. E para piorar de vez a situação, a União Soviética acabou. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, isso fez com que alguma reflexão viesse entre os povos da Iugoslávia. Já dá para saber que coisa boa não vem. A Croácia e a Eslovênia, então, fizeram referendos, cada um com a sua respectiva nação, para saber a opinião do povo, se eles continuariam ou não fazendo parte da Iugoslávia. Ambos decidiram que não queriam mais fazer parte desse clubinho, que era a hora de meter o pé e sair dali. Em 1991, a Croácia e a Eslovênia, então, fazem o seu pedido oficial de saída da Iugoslávia. O pedido da Eslovênia foi aceito de uma forma um pouco mais tranquila, até porque a posição da Eslovênia geograficamente não era muito boa, não facilitava muitas coisas, era muito longe de Belgrado. Já a Croácia tinha uma localização muito boa,
pela proximidade com a Itália e também praias maravilhosas, né? Então os sérvios não vão querer ter que pedir um visto para poder ir à praia. Belgrado não queria de jeito nenhum perder a Croácia. A Eslovênia tudo bem, já não fazia muita diferença mesmo. Detalhe que hoje a Eslovênia é, de todos os países da Iugoslávia, o mais rico, foi o primeiro a entrar para a União Europeia e o mais desenvolvido. Mas Belgrado definitivamente não ia abrir mão da Croácia. E muitos conflitos começam a acontecer nesse momento. Belgrado cria uma resistência muito grande, uma batalha de muito tempo se inicia, e no mesmo ano, lá embaixo assistindo de camarote, a Macedônia viu e falou: esse negócio vai azedar pro meu lado também. A Macedônia vai e também pede a sua independência. Belgrado começa a pirar. Perdeu a Eslovênia, tá perdendo a Croácia, vai perder a Macedônia. Meu Deus, vai ficar quem? Vai ficar só Montenegro e a Bósnia? Não. Porque no ano seguinte, em 92, é a vez da Bósnia. A Iugoslávia já tinha perdido o litoral maravilhoso da Croácia e eles estavam prestes a perder o melhor cevap da região. Eles ficaram pistola, os sérvios enlouqueceram, não iam aceitar isso de forma alguma. Como já não dava mais para sustentar esse fuzuê todo, Croácia e Eslovênia já eram reconhecidas e independentes, a Macedônia estava indo para o mesmo caminho e a Bósnia também. Foi oficialmente então em junho de 1992 que sobrou apenas Sérvia, Kosovo, se é que você considera Kosovo um país, e Montenegro. Passaram então a se chamar República Federal da Iugoslávia. Depois, lá em 2003, eles desistiram desse nome e ficou então só Sérvia e Montenegro. Então, em 2003, é a última vez que se escuta o nome Iugoslávia. A partir daí, todos os países têm a sua independência, cada um então começa a ter a sua vida, alguns já dentro da União Europeia, outros aplicando, e a história acaba com todos eles e a Sérvia e Montenegro. Só que não. Em 2006, é a vez de Montenegro pedir a sua independência. Agora então, Montenegro é também um país independente. E a história acaba aqui, só que não de novo. Vocês lembram daquele paizinho, o Kosovo? Pois é, esse é complicado. Em 2008, Kosovo pediu a sua independência da Sérvia, mas a Sérvia não aceitou. Conflitos aconteceram, e é recente. Em 2009, conflitos graves aconteceram e Kosovo virou um estado independente. Não é um país reconhecido. Muitos países, como o Brasil, não reconhecem Kosovo como sendo, de fato, uma nação, um país. Outros reconhecem, a Sérvia, obviamente não, e isso acontece até hoje. Todos os países da antiga Iugoslávia têm a sua independência, tirando o Kosovo, que ainda está anexado à Sérvia. Então, gente, resumidamente, essa é a história da Iugoslávia. Bem resumidamente, olha, bem resumidamente. É só para você entender, ter uma ideia do que aconteceu. Aqui no canal a gente tem vídeo na Croácia, tem vídeo na Sérvia, inclusive estamos na Sérvia nesse momento, em Novi Sad. Depois a gente vai dar uma volta por Belgrado, vai ter vídeo de Belgrado, vamos passar por outros países aí também que fazem parte dessa história. Mas fiquem ligados aqui no canal, que tem muito vídeo legal vindo por aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja numa prova da escola, somente por curiosidade, se você conhece alguém que se interessa por história, manda para esse amigo, põe aqui um comentário pra gente, deixa o seu like, fala o que vocês acharam. Se ficou faltando alguma coisa, se tem algum professor de história assistindo e acha que, opa, não ficou bem explicado, ajuda a gente então, põe aqui nos comentários, fala um pouco mais sobre essa história. É isso aí. E se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, segue lá. Tá aqui, ó, o endereço. E esse daqui é o nosso TikTok. Tem pouquíssimos seguidores lá, é bem novinho, então ajuda a gente, vai, nem que seja por caridade. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.